os archives, os arquivadores, né? Isso é bem interessante, isso aí também da Solana, né? Os archives, eles armazenam parte do estado, né? Quando a gente fala estado, é estado da blockchain, é um pedaço da blockchain, um pedaço de estado, né? Todo bloco ali a gente pode falar que é um estado da blockchain, porque todo bloco ele representa uma mudança do estado geral da blockchain, né? Porque no bloco anterior você tinha o exemplo, né? O Davi lá tinha lá, sei lá, 3 Solana. No próximo bloco, o Davi vendeu algumas Solanas e está com 2 Solana agora, que seja. Então, mudou o estado geral da blockchain, né? O estado atual é o último bloco. Então, quando a gente fala estado, é isso. Eles guardam, né? E aí parece ser, aqui a gente começa a olhar, parece ser alguma coisa de fragmentação, né? Parece ser o Charles da vida lá, mas não é. Mas a ideia é parecida. Mas aí, vamos lá que a gente vai entender. Os arquivos não participam do consenso, ou seja, são computadores que guardam a informação da blockchain, mas não participam do consenso. Simplesmente estão guardando a informação da blockchain ali de boa, e a gente vai ver ali embaixo ali que eles recebem alguma coisa por isso. Beleza. Aí está lá o arquivador com a parte da blockchain, e como é que eu sei que o cara está guardando aquela informação, que o cara simplesmente não desligou o computador e quando eu precisar dela, então aí que entra mais outros conceitos, né? O cara, que é o archive, ele tem que provar que ele está com aquele dado. E aí que entra uma coisa bem interessante que chama prova de replicação, que é inspirado aí no Filecoin, inclusive é uma das criptomoedas aí, né, Davi? Uhum. A gente pode vir avaliar no futuro aí, que eu já dei uma olhada por cima e é bem... complexa também. Bem disruptiva também, bem legal. E aí, como é que essa coisa funciona? O cara tem que provar que ele está com dado lá, com a parte que ele pegou para guardar. Então, você usa esse protocolo, que é o protocolo de replicação, Proof of Replication, que foi inspirado no Filecoin. O Anatoly viu o Filecoin e falou, caramba, isso aqui eu posso usar também. Você vê que ele foi pegando os problemas dos outros e foi juntando e resolvendo o problema dele, entendeu? A tecnologia funciona assim. Os caras que desenvolveram uma blockchain lá atrás, eles vão ter os problemas que tinham lá atrás. Agora os problemas na frente são outros. Você já resolveu vários e você está com outros problemas agora. Então ele pegou, se inspirou aí no Filecoin aí e fez o próprio algoritmo dele aí de replicação para usar em cima dos archives. E aí também tem a questão da distribuição desses estados. É parecido com o outro lado da distribuição de blocos. Só que agora você está distribuindo vários blocos, né, que são vários estados da blockchain, você distribui vários blocos para os archives. E ele usou também o mesmo algoritmo aí, inspirado no BitTorrent, para a distribuição desses estados. E aí o que os archives ganham? Eles ganham ali 3% da inflação por estar guardando esse dado. Bom, se o cara não guarda o dado, e um dia lá ele for chamado, né, pela prova de replicação para provar que ele tem um dado e não provar, aí deu ruim. Ele vai ser castigado, perdeu alguma coisa ali e não vai receber ali a parte dele da inflação. Eu vou até, agora eu vou dar um apanhado nessa parte de archives aqui, porque, assim, é uma parte bem importante e que todo mundo que fala de Solana, ele sempre fala do problema da capacidade, do tamanho que a blockchain da Solana pode se tornar. Exatamente. E essa foi a forma que o Anatoly encontrou para resolver esse problema. Então, assim, a blockchain do Bitcoin, do Ethereum, por exemplo, como é hoje, agora modificou um pouco, mas como era, para você ser um full node, ou você ser um minerador de Bitcoin, você precisa rodar a blockchain. Hoje a blockchain do Bitcoin ela passa de 1 tera de armazenamento. Só que o Bitcoin faz 10 transações por segundo, 10 transações por minuto. Desculpa. Ela faz um bloco por minuto. E esse bloco ele tem a sua capacidade e vai aumentando o valor da blockchain. A Solana ela faz 0,4 segundos para fazer um bloco que cabe mais de 20 mil transações. A quantidade de informação dentro de cada bloco, ela é estupidamente grande. Tanto que a gente tem aqui na capacidade máxima, em um ano, ela pode atingir 1 petabyte. É muita informação.
Então, essa parte de você estruturar, se vocês pegarem a live que a gente fez da Holochain, né? Aqui a gente fala da Filecoin, que é um Proof of Replica da Filecoin, mas você também consegue ver lá que lá a gente mostra fala sobre o agente, a forma como eles armazenam o DEP. É meio que uma forma utilizada aqui pela Solana. E o que acontece? A diferença da blockchain é o seguinte, você hoje entra lá, cada validador tem a blockchain já armazenada e vai rodar ali, todo mundo tem, e aí você consegue aquela descentralização muito maior. Aqui você não consegue essa gama de descentralização, porque você passa a distribuir essa informação. Só que essas informações que são distribuídas, elas não são mais necessárias para o consenso. Então você não perde na segurança. O que você perde é nos dados da blockchain que estão armazenados de forma distribuída. E tanto que esse sistema que está sendo adotado dentro da Solana, ele é um sistema onde você consegue medir a capacidade da Solana de despertar de distribuir os dados dela. Tá? Então, assim, é bem importante vocês olharem para esse tópico, porque um dos maiores problemas da blockchain, além da escalabilidade, é a forma de distribuição dos dados, pois a maioria das blockchains, principalmente as que rodam um contrato inteligente, elas crescem de tamanho que fica cada vez mais difícil de pessoas normais serem o full node. Com isso, você cai em um pequeno problema. Ou seja, um problema muito grande, né? É um pequeno problema que se torna grande, que é o problema de centralização. Pois hoje, a Solana, assim, na minha visão, ela é bem centralizada ainda, mas esse mecanismo que ela criou pode abrir brechas para não impedir a descentralização e até para aumentar, porque as pools, elas podem crescer e aquele validador da pool, ela não vai precisar ter toda a blockchain, ela vai precisar ter uma pequena estrutura. Então, assim, hoje, os equipamentos para você ser um full node da Solana é caríssimo. Mas no futuro, esses equipamentos podem não ser tão grandes e aí qualquer pessoa poder ser um full node e aí você ter uma maior descentralização, porque você vai poder ter, por exemplo, às vezes um SSD aí super potente no seu computador, porém com pouco espaço, que você vai ser um full node e vai armazenar ali uma pequena parte da blockchain, simplesmente para você poder ser aquele validador, né? Então, assim, é outra tecnologia bem disruptiva, que é bom ficar antenado para quais cripto também pensam nessa perspectiva. Eu não sei se o Ethereum 2.0 pensa, mas eu já vi que eles também pensam em ter uma parte da estrutura dessa forma, e eu acho que a Nervos, Igor, ela também tem uma parte que é a parte que eles não consideram como a parte on-chain, né? Que é porque a Nervos ela tem aquele mecanismo de espaço em disco para o próprio token, né, para a parte de contratos, que eles também utilizam essa forma de armazenamento, mas eu não sei se é esse. Porque lá eles focam só no final da transação, né? A blockchain acaba ficando menor, sim, né? E aí sim, as transações, vamos dizer assim, não indo para Nervos, né? Não vamos mudar o foco, mas se você olhar a Nervos, ela faz a validação do contrato inteligente. Então, quando você utiliza um contrato e você fixa ele lá, você está colocando lá os seus tokens que ficaram travados on-chain e que é onde você busca informação. Porém, todas as transações que você faz na Nervos, ela fica numa outra parte, que ela é rastreada via aquela última transação, que ela fica fora dessa blockchain que os CK-bytes dão de espaço. Exatamente, por isso ela fica, vamos dizer assim, otimizada, né? Isso aí, por isso ela fica otimizada. E aí só para terminar aqui, você vê que a Solana está separando, né? A gestão de dados com a gestão de processamento. O que o Davi falou aí, ele falou, acabei lembrando, né? Que o processamento está ali nos validadores, né? E o dado pesado está sendo guardado pelos arquivos aí, que são remunerados com outro tipo de remuneração, diferente dos validadores, que é os 3% ali. Mas entenda que estão separando os tipos de recurso, né? Como a gente fala em computação, recurso, o processamento e o
e o HD, vamos dizer assim, os arquivos ali como se fosse o HD e os validadores como se fosse a CPU e GPU da vida. E aí embaixo aqui tem um link, a gente até achou um número bem grande, né, Davi? A quantidade de dados aí, 4 petabytes por ano, né? Ainda botou o link aí disponibilizado aí para ver que foi a própria Anatoly lá que escreveu esse negócio aí. É muito dados, hein, cara? É muito dado.